Ó quem tá aqui, Renault Megane E-Tech, primeira mão. Cara, assumo que o carro ficou muito, mas muito bonito. Todo o conjunto que você tem aqui da porta. Aqui é uma parte meio que alcântara, tá? Um tecido de suede, por assim dizer. Aqui você tem uma área emborrachada. Toda essa parte em couro. Aqui você tem plástico. Eu achei interessante também esse tecido aqui que eu vou colocar. É como se fosse um tecidinho aqui, uma espuma, por assim dizer. Eu achei bem interessante que ele vem todo esse conjunto aqui do porta-objeto, que você consegue colocar o carro, fica mais fácil, você não deixa itens de, por exemplo, você vai colocar carteira aqui, garrafa, chave, ele não fica fazendo barulho, ele consegue absorver bastante o impacto de material. Achei interessante essa parte do volante dele ser mais quadradão, sabe? Tipo, não é aquele volante todo circular. Essa parte aqui é um pouco mais, como se fosse um quadrado mesmo, uma parte mais achatada aqui. Toda essa parte, você tem as configurações bem aqui no lado esquerdo, referente a piloto automático, controle adaptativo, tá? Que você tem do carro. Aqui você tem as opções de poder regular, tá? Você seta aqui, você vai mexendo. Legal aqui se a câmera quiser focar, mas não vai deixar focar, você tem essa regulagem aqui da bateria também, tá? Que você consegue aliviar, por exemplo, a potência que você tem do freio da bateria. Eu achei bem interessante isso do carro. Aqui você tem os drive modes do carro, toda a parte de conectividade, tá? Da multimídia que você tem aqui no carro. Por exemplo, onde você liga ele, você tem todas as configurações, tá bom? O carro tá ligado agora no momento, então você não tem muito o que falar. Tá com carga completa, então você tem toda essa parte da autonomia do carro. Diz a fábrica que ele tem uma autonomia mais ou menos de 400 km, então tá aqui a autonomia dele. Lembrando que é tudo com o pé bem de boa, assim, para você não usar muito força no carro. Você tem todas as regulagens aqui desse lado direito, referente a parte de rádio, toda a parte de eco, se a câmera quiser focar aqui de novo. Todas as configurações. Achei interessante que a parte de pressão de pneu você também consegue verificar aqui no carro. Ficou bem legal mesmo. Eu acho que tá bem intuitivo. A Renault melhorou bastante nesse quesito aqui nesse carro, porque você consegue mudar todas as visualizações. O gráfico do carro também ficou muito bonito. Aqui você também consegue mexer nessa parte, então ficou bem legal, assim. Ficou um negócio mais bem feito, por assim dizer. Aqui dentro do próprio painelzinho que você tem, você consegue ver as verificações do carro em si, tá vendo? Você tem todo o logo, você mostra onde que a porta tá aberta, se o porta-malas estiver aberto, ele vai apresentar também. Achei bem interessante. Aqui você tem as modos de personalização, tá? De condução, que é o Multisense, que você clica aqui, você tem configuração de personalizado, Comfort, Eco, Sport, tá? Então, no Sport ele fica com grafismo verde. Eu acho que o ideal seria um grafismo vermelho, mas tudo bem. E aqui você vai mudando. No Comfort ele fica azul, no Eco ele fica azul também, ou verde, por assim dizer, e no Sport ele fica verde também. Então fica essas configurações do carro. A multimídia dele também eu achei bem interessante, porque foi bem intuitiva. Aqui toda essa região você mexe no ar-condicionado, então se você subiu você aumenta, se você baixou você diminui. Lembrando que são duas zonas, tá? Que você tem de temperatura, você consegue sincronizar o ar-condicionado para que fique mais fácil. Toda essa parte você tem a configuração de rádio, telefone. Eu vou ser bem breve aqui para não alongar tanto. Parte de configuração do veículo que você tem aqui, de som, unidade, rede, Bluetooth, local, as notificações de apps, armazenamento, proteção do perfil. Ficou bem legal. Aqui você tem Android Auto e Apple CarPlay. Você faz o gerenciamento dos dispositivos, tá? Legal que o manual do usuário você encontra na própria multimídia. Achei bem legal isso. Bem interessante. Você consegue, por exemplo, verificar certos pontos do carro diretamente por aqui. Eu vou desligar o carro agora para ficar... Pronto, excluí.
legal aqui que você tem porta celular aqui que ele consegue carregar. Ficou bem interessante porque ele fica numa posição legal aqui. Fica bem na mão, sabe? Você não precisa deixar aqui, ou se quiser você pode deixar aqui também, bem aqui nesse console central do carro. Então fica mais fácil. Lembrando que como é um carro elétrico, toda essa parte aqui de baixo ele é vazado. Você tem um porta-copo, você tem a regulagem aqui de distância, então você pode colocar um copo aqui, talvez você tenha uma garrafa grande, você consegue regular os tópicos dele aqui. Lembrando que aqui você tem uma tomada 12 volts, bem ali no final. Todo o carpete dele também, achei bem interessante isso daqui, ó. Que é o mesmo, como se fosse o mesmo tecido dessa parte aqui, ó, que você vê, entre aspas, né? Não é 100% isso, mas eu achei bem legal, assim. Ficou um design bem bacana no carro. Ficou bem show toda essa parte do apoio de braço que você tem aqui. Lembrando que o apoio de braço você tem que empurrar ele, mas ficou bem interessante também. A chave continua a mesma. Parece muito a chave de Duster, de Captur, assim. Eu particularmente acho isso aqui meio feio, poderia ter mudado. Mas, assim, eu acho interessante, fica bem legal. Toda essa parte do console do carro é tudo desse tecido que eu falei pra vocês. Bem soft, ficou bem legal essa parte do ar-condicionado que você tem aqui para o ocupante. Lembrando que você tem luz de LED apenas aqui na frente, pelo que deu para perceber, mas ficou bem legal. Posição do banco também bem interessante, o mesmo grafismo de tecido que eu tinha mencionado. Legal que aqui você tem a regulagem do encosto, ele é bem fininho, tipo uma vírgula mesmo, que você consegue reparar. Ficou bem legal nesse carro, achei bem interessante. Olha o espaço traseiro do Megane. A posição na frente está um pouquinho mais para trás, tá? Eu tenho uma regulagem um pouquinho mais para frente, mas só para mostrar para vocês como que é o carro. Legal aqui que atrás você tem uma saída de ar condicionado. Aqui embaixo você tem duas entradas de USB-C. É bem legal também. Você tem luz de LED aqui. Ficou bem interessante esse quesito. Não é uma luz de LED, mas ficou bem uma luz de ambiente assim mais amarelada. Ficou bem interessante no carro. Toda essa parte do painel do atrás aqui é um plástico, tá bom? Aqui você segue uma receita de plástico e couro. Então, comparado aí que você tem um alcântara e tal, aqui eles cortaram isso, deixaram aqui um material. Aqui é plástico? Aqui é plástico, pelo que eu devo perceber. Então, tudo plástico e couro aqui. Particularmente, não vejo problema. Aquele mesmo sentido do tecido que eu falei pra vocês, aqui permanece também. Bem interessante, o carro não fica naquela, como posso dizer, não fica naquela barulheira. Infelizmente aqui no console central você não tem como você rebater para apoiar o braço, mas o carro tá bem, quando você entra assim, a percepção que dá é que parece que é um carro hatch, assim, como se não parece que é um SUV, por assim dizer, parece que é um carro hatch pelo jeito que você entra no carro. Ficou bem interessante. Eu esqueci até de mencionar ali na frente, ó. Você tem um retrovisor dele, é bem quadradão, tá vendo? É bem interessante, mas ficou legal no carro. Toda a posição que você tem do volante aqui, vou mostrar para trás, que fica bem legal no carro. O porta-mala do Megane, tá? Lembrando que você tem de porta-mala 440 litros. É bem legal porque ele é um porta-mala fundo. Assim, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Lembrando que você tem regulagem também, tá? De altura aqui do que você tem. É que o problema que eu falo de altura é o seguinte, por exemplo, você tá com mala, essas coisas, tudo que você for colocar no carro, por exemplo, você acaba pegando bastante aqui. Como ele é mais fundo, depende do que você coloca, algo mais pesado, acaba atrapalhando. Lembrando que aqui embaixo você tem a parte do carregador dele, tá bom? Eu já passo certinho aqui como que é a parte do carregador, mas eu achei bem interessante. Ele não tem botão para você poder descer, então quando você descer você tem que descer tudo, mas ficou bem legal. Lembrando que para você apertar, você aperta nesse botão aqui, que ele como se fala, ele baixa o porta-mala. Lembrando que você tem uma regulagem boa aqui para fechar. O problema é que seu dedo pega. Tipo, ele não tem uma parte que você consegue segurar o dedo aqui para não prender.